Pronto, agora foi. Então, ainda bem que a gente estava só aquecendo, né? Então, como eu estava dizendo, a gente, na semana passada, a gente conversou um pouco, então, sobre essas divisões do feudo. Essa aqui é uma imagem interessante vocês verem, porque é uma imagem, é uma ilustração de um livro super luxuoso de Horas. O livro de Horas é um livro que serve para organizar as orações que alguém tem que fazer ao longo do dia, né? Então, esse aqui é um dos mais chiques, digamos assim, que existia. Ele é já do período posterior, já do século XV, então 1400 e pouco, mas eu acho interessante que nessa ilustração aqui a gente consegue ver um pouco aquela divisão sobre a qual a gente estava conversando, não é? Então, a gente tem aqui essa região que é o manso senhorial, a gente vai ter uma parte delimitada que é o manso servil, a gente tem a parte, então, onde a gente vai ter plantações aqui com os servos trabalhando, e aqui vocês veem que a gente tem essa parte em que a gente tem animais pastando, tudo que é o que a gente chama de manso comunal ou terra comunal, tá certo? Que tem essa possibilidade de ser ocupada por pessoas variadas. Então a gente consegue enxergar que era uma divisão meio comum mesmo nos territórios feudais aí durante o período em que o feudalismo vai ser a principal organização da Idade Média. Então, aqui, esse slide está aqui só para a gente lembrar, então, que o feudalismo vai se basear na propriedade rural, vai ter trabalho servil. O trabalho servil é um trabalho que é diferente do trabalho escravo, a gente já falou isso 25 bilhões de vezes, mas eu lembro a vocês de novo. Então, que o trabalho servil, ele não é trabalho escravo, porque o servo não é propriedade do senhor, o servo tem uma relação com o senhor, mas ele não é propriedade do senhor. Ele está preso à terra, então ele não consegue ter mobilidade para ir para outros lugares, ele também não tem mobilidade social. Nasceu servo, vai morrer servo. Mas ele não é uma propriedade, o que é bem diferente. Então, eu não posso ter um mercado de gente vendendo servos, isso não existe, tá certo? As famílias estão vinculadas às famílias senhoriais por uma relação de tradição, de proteção, e que também é mediada aí pelo catolicismo, né? Então, a gente vai ter uma série de nuances aí, e vão fazer essas famílias serem dependentes, então, dos grandes senhores feudais, tá certo? E vão pagar taxas, como a gente conversou, né? Então, essas aqui que estão na tela são as três principais características do feudalismo: a importância da terra, então estamos falando de um mundo rural, o trabalho servil e o fato de que o feudo é uma unidade relativamente autônoma. Então, ele precisa de muito pouco do que vem de fora, né? Eventualmente, a gente vai ter mercadores que eles, do tipo caixeiros viajantes, né? Mercadores que transitam por esse mundo rural, levando alguns produtos que aí normalmente eram produtos de luxo, tá certo, gente? Então, algum tipo de tecido diferente, né? Coisas muito diferentes que, em geral, visavam servir as famílias senhoriais. Então, as pessoas pobres, elas se viram com o que elas conseguem produzir ali mesmo, né? Os servos, tá certo? Do ponto de vista da sobrevivência, o domínio senhorial, o feudo, ele não precisa de nada que venha de fora, né? Faz sentido se vocês pensarem que é uma época de isolamento, uma época em que transitar, como eu falei para vocês, o trânsito nessa época é complicado, as estradas se tornam lugares perigosos, tanto porque você tem povos invasores ainda circulando, não é como porque você vai ter, conforme você tem os esvaziamentos, você vai ter banditismo, né? Então, se circula pouco na Idade Média, né? Isso é um fato. E tudo feito a pé, normalmente, né? Então, é complicado. Depois, do ponto de vista das relações políticas e sociais, a gente já falou da sociedade estamental. Estamental significa que a gente tem estamentos que se mantêm. Essa palavra é fundamental para o vestibular, vocês precisam saber o que ela significa, tá? Bater o olho em sociedade estamental significa, então, que a gente tem uma rigidez, o cara não consegue trocar de classe social, né? Não é uma coisa que é... Hoje, a gente vê um pouco de mobilidade social, eu não diria que a gente vive num mundo super móvel, porque ainda para você sair de uma classe social para outra, você tem uma série de determinantes que não são exatamente fáceis de se vencer, mas hoje é uma possibilidade. A gente conhece algumas pessoas que hoje ocupam, né, lugares de alto status social, que às vezes nasceram em famílias de classes sociais que tinham muito menos acesso às coisas, né? Então isso é possível. Na Idade Média isso é praticamente impossível, tá? Por uma série de motivos culturais e materiais, como vocês estão vendo, né? Se o servo, o que ele pode fazer é trabalhar na terra, ele tem que pagar taxa, qual que é a possibilidade que esse cara tem de mudar de vida? Muito, muito remota, né? Também os papéis dos ricos são muito engessados, tá certo, gente? Então, os senhores feudais, eles têm, dependendo da sua posição na família, você nasce
com uma vida já pré-determinada, com suas obrigações, o que você tem que cumprir e tal. A parte mais importante dessa parte da aula é essa aqui, que ela faz o link com a próxima coisa que a gente vai falar. Então, existe uma justificativa que é dada para que a sociedade funcione dessa maneira. Não é? Essa justificativa diz o seguinte: existe uma lógica na maneira como o mundo funciona. Essa lógica é ditada por Deus. Deus decidiu, Deus fez 3 tipos de pessoas: as pessoas que rezam ou oram, as pessoas que lutam ou guerreiam e as pessoas que trabalham e oram, tá certo? Então, se você nasceu, não é, com essa possibilidade, você vai ser um dos que lutam, um dos que guerreiam, tá certo? Essa é a função da nobreza de forma geral. Se você nasceu para ser um dos que oram, então você vai se tornar clero, tá certo? E se você nasceu para trabalhar, você é o resto da galera que está em trabalho servil. Professor, o clero era só composto de gente de classe social alta? Não. Nós temos uma divisão dentro do clero. Na Idade Média, muito, infinitamente mais importante, o clero que advém da nobreza, tá certo? A gente tem pouquíssima gente fazendo parte da hierarquia da igreja que não tem algum vínculo com a nobreza, tá? Mas existe, sempre existiu, né? Então, sempre existiram as pessoas que podiam ser, por exemplo, você podia ser camponês, e você tinha a possibilidade de se tornar um frade? Poderia, você se tornaria um irmão dentro de uma ordem religiosa, tá certo? Agora, você vai virar bispo? Nunca, jamais na sua vida, não importa o quão santo você seja, tá certo? Você não ascende dentro da hierarquia da igreja se você for de classe social baixa. Então, um camponês pode se tornar clero? Pode, mas vai ser sempre baixo clero e vai ter funções de baixo clero dentro da própria organização da igreja. Então, por exemplo, se você é camponês e entra para a igreja, você vai ser o cara que cozinha no convento, você vai ser o cara que limpa as coisas no convento, você vai ser o cara que trabalha na horta do convento. Dificilmente você vai ser o cara que vai aprender a escrever e vai fazer iluminura no convento. Impossível que você seja o cara que manda nas paradas, tendo qualquer cargo um pouquinho mais alto, tá certo, gente? Então, não é que não existem camponeses dentro do clero, pessoas de origem, né, de classe mais baixa dentro do clero, mas elas nunca chegam a ser importantes. Então, em geral, quando a gente fala no clero medieval, ou seja, porque clero é o nome que a gente dá para quem faz parte da hierarquia da igreja, a gente está falando de nobres, tá certo? Então, nós podemos dizer, via de regra, que a nobreza e o clero, ambos vêm de famílias, então, aristocráticas, né? De famílias com tradição, com título associado, etc. Ser do clero era tão prestigioso que normalmente era a ocupação que você dava para o segundo ou terceiro filho homem de uma família nobre, tá certo? Sendo que o primeiro, vocês sabem, tem que ser o cara que vai herdar o título e, portanto, vai administrar todo o patrimônio, né? Continuando, então, essa divisão que a gente fala dos que oram, os que guerreiam e os que trabalham, ela vem de documentos medievais, não é a gente, historiador, que inventou. A gente tem textos da Idade Média em que eles descrevem isso, eles falam, às vezes tem sermões, não é, de bispos, eles estão escrevendo para falar para as pessoas, e nesses sermões eles falam isso, falam dessa divisão, tá certo? Então, só para vocês saberem por que a gente gosta tanto dessa divisão, porque ela é uma divisão que era conhecida e era discutida no próprio período, tá certo? Não é a gente olhando depois e decidindo depois como é que funciona. Bom, então aqui o clero, como eu disse para vocês, o alto e o baixo. A nobreza, a gente tinha possibilidade de se tornar nobre muito remota, tá? Muito, muito remota. Qual que era a única possibilidade de eu me tornar nobre se eu não fosse nobre? Através da cavalaria, tá certo, gente? Através de ser um grande guerreiro, me destacar em alguma batalha ou algum festival, de repente é uma possibilidade também, tipo, você ganhar um festival, e aí com isso alguém resolver te dar uma terra, e aí com essa terra normalmente vem o título, né? É lógico que essas pessoas, né, que vêm de linhagens mais baixas, de classes mais baixas, e se tornam nobres, elas vão ser consideradas uma nobreza inferior, tá certo? Então, qual que é a sua chance? Você se tornou nobre, como é que você vai conseguir fazer bons casamentos para sua família no futuro? É só com o tempo, né? Você faz um casamento aí, normalmente você vai casar com alguma nobreza piorzinha, ninguém que tenha grandes terras associadas, às vezes gente que está em crise, às vezes um nobre que teve muitas filhas, né? Como eu disse para vocês já
nessa época existe um problema, que é o problema do dote. Então, quando uma família, né, um casal tem muitas filhas mulheres, eles têm essa preocupação, eles precisam se preocupar que vão ter que dar uma grana para poder casar essas mulheres, e elas precisam casar, porque é praticamente a única função que a mulher tem na sociedade medieval, é ser esposa, tá certo? Então, a mulher nobre, não é? Ela pode se tornar freira, professora? Ela pode, né? Ela pode. Mas a regra é que ela se case, porque ela é uma maneira daquela família fazer uma aliança com outra família, né? Então, você vai e faz... você tem que dar muitos dotes. Aí vamos supor que você teve 6 filhas, né? Os meus bisavós. Meus avós tiveram 7 filhas mulheres. Se eles estivessem na Idade Média, eles estariam numa situação super complicada. Uma camponesa pode casar com um nobre e mudar de classe social? Praticamente impossível, tá? Muito diferente de hoje, que de repente você pode ter um bilionário que se casa com uma pessoa pobre. É possível isso hoje, né? É comum? Os bilionários costumam casar com gente pobre? Vocês sabem que não, né? E com gente de classe média? Também não. E com gente de classe média alta? Também não. Bilionário costuma casar com bilionário. É assim que funciona, certo, gente? Não estou falando de pessoas ricas, estou falando de pessoas muito ricas, né? Mas, enfim, a gente sabe que existe uma tendência das classes sociais a permanecerem mais ou menos ali entre si. Mas hoje existe essa mobilidade. Agora, uma camponesa casar com um nobre, eu diria que é praticamente impossível na Idade Média, tá certo? Um cara de origem camponesa casar com uma mulher nobre é possível se, por acaso, ele se tornar um grande cavaleiro e conseguir esse tipo de vitória da qual eu estava falando para vocês, tá certo? Então, por exemplo, como eu estava dizendo, né, os meus bisavós que tiveram 7 filhas mulheres, fossem eles uma família nobre da Idade Média, quando fosse a hora de casar as últimas ali, eles já iam estar numa pior, porque já tinha sido 6 dotes, né, 5 dotes, tá certo? Então, aí pode ser, fossem eles nobres, né, que eles considerassem um nobre um pouco menos, um pouco piorzinho, aí o cara que se tornou nobre através da cavalaria, papapá e tal, tá certo? Dependendo de como fosse. Então, é mais ou menos assim que funciona. É claro que na segunda geração, você tem uma mulher nobre já com um cara que se tornou nobre via cavalaria, isso vai ser menos forte e com o tempo isso desaparece, tá certo? Então, esses caras que conseguem o título através dos seus feitos, não é, da guerra, aos poucos eles vão se tornar nobres também, e é isso aí, né? Professora, é possível você conseguir a concessão de terra sem ser via guerra? Na Idade Média é quase impossível, tá? Não tem outra maneira de você conseguir que alguém te conceda um território e um título se não for através da guerra, tá certo? Quase impossível mesmo, tá? Aí, então, além do clero e da nobreza, a gente tem os servos, né? Então, os servos, eles têm origem lá no colonato romano. Atenção para isso aqui, essa pergunta é uma pergunta clássica de vestibular. Então, digamos que o trabalho servil não existiria dentro da Idade Média se não fosse já o colonato romano como ele existia, lembrando, então, que eles eram presos à terra, recebiam proteção militar, né? E tudo que a gente já conversou a respeito. Qual é a diferença, professora, de um colono romano, né, do fim da antiguidade para um servo medieval? Bom, primeiro que o colono romano está sujeito às leis do Império Romano. No caso do servo medieval, esse cara está sujeito às leis locais ali que estão funcionando, né? Depende de quem é o rei naquela região, que é o senhor feudal maior. E pode ser que ele tenha, inclusive, uma legislação própria na região própria, tá certo? Então, é uma diferença jurídica, tá certo? Então, como eu estava dizendo, voltando aqui para... Você poderia repetir a diferença, por favor? Posso, Eu não claro. peguei muito bem. Um colono romano, ele está sujeito às leis do Império Romano, do Ocidente, tá certo? Que está funcionando. Então, o colono romano, ele está lá na terra, ele está preso à terra, trabalhando ali, papai e tal. Mas ele tem que respeitar as regras do Império Romano. O servo medieval, o Império Romano não existe mais como a gente conhece ele. Então, as leis, vocês se lembram que eu falei para vocês que tem uma diferença, não é? O direito bárbaro, ele funciona, né, a partir dos costumes locais, tá certo? Então, são regiões que têm uma mistura muito grande cultural entre os romanos e os bárbaros, não é? Então, tem regiões inteiras, se você pegar lá o norte da Europa, que o tipo de lei a qual os servos vão estar sujeitos não tem nada a ver com o direito romano, mas nada, nada, nada a ver, tá certo? Porque é outro tipo de legislação. Então, o servo, ele não é um cidadão, ele não é um cara que é parte do Império Romano, não é? O colono, de alguma maneira, era, tá certo, gente? Ele podia não ter muitos direitos, mas ele era parte do Império Romano, tudo bem? Então, é essa a diferença, principalmente, né? Mas do ponto de vista da prática, o que esse cara faz o dia inteiro? Do ponto de vista da prática, o cara acorda de manhã, trabalha que nem um desgraçado, paga um monte de taxa, não pode sair da terra,
tá certo? E fica ali um pouco sujeito aos desígnios, digamos assim, do dono daquela terra, do senhor. Então, nesse sentido, no sentido da vida prática, é parecido, tá certo? Mas é lógico, o camponês medieval, por exemplo, é profundamente cristão, né? Profundamente cristianizado. Ele entende que ele tem que fazer aquilo ali porque é da vontade de Deus e ele trabalha daquela maneira, né? O caso do colono romano, não é sempre que o colono romano vai ter essa perspectiva, tá certo? Então, existem diferenças, mas, digamos, não é que na prática se parece bastante uma coisa com a outra, tá? Além do uso do trabalho servil, hoje em dia, principalmente a senhora FUVEST, ela gosta de complicar a vida de vocês sempre que ela pode, certo? Então, a FUVEST, ela gosta muito de colocar umas questões que mostram que existiam outras formas de trabalho na Idade Média que não só o trabalho servil. Então, vamos dizer assim, que 90% do trabalho na Idade Média, 80% no mínimo, era de trabalho servil. O cara preso à terra, que fica lá, que entende que ele é do tipo de pessoa que nasceu para trabalhar, então ele trabalha preso à terra. Beleza. Isso é a maior parte do trabalho. Mas existe escravo, tá? Numa porcentagem muito reduzida. É o completo contrário da antiguidade, onde a gente tinha um predomínio do trabalho escravo, mas nunca deixou de existir, tá certo? Vai existir durante a Idade Moderna, tem períodos até da contemporaneidade que existe, e hoje em dia mesmo a gente fala em trabalho análogo à escravidão, né? Por que o camponês não podia sair da terra? Então, tá. Essa é uma boa pergunta, que é uma coisa que precisa ficar bem claro para vocês, tá certo? Então, bom, é o seguinte, então vamos pensar no prático, tá certo? Vamos supor que esse camponês, ele decide que ele está de saco cheio daquele trabalho ali. Qual que é a primeira coisa para você decidir largar? Você tem ali o seu trabalho rural, a sua casinha, que você mora ali com a sua família. Qual seria a primeira coisa para você conseguir pensar em ir para outro lugar? Tipo, pensem que você é o camponês medieval. Qual a primeira coisa que você precisaria para conseguir sair da terra? Ponto número 1, ter para onde ir, certo? Quando você é uma pessoa que precisa trabalhar, o que determina você ter para onde ir? Você precisa ter trabalho, certo? Um feudo costuma admitir servos que são de outro lugar? Não. Não. Você se lembra que quando você tem filho, você precisa pagar uma taxa para o senhor para garantir que o seu filho vai conseguir morar ali no feudo, certo? Não é assim, você não sai de um feudo e vai para o outro, por exemplo, para trabalhar no outro e simplesmente começa a trabalhar lá. Não é muito assim que funciona. Então, tem um primeiro negócio que é esse, né? Essas relações de ocupação ali do território, de quem está no feudo, de quem está sendo protegido por aquele senhor feudal, elas são um pouco rígidas. Depois, então tem uma dificuldade prática, que é você vai sair dali, você vai para onde? Você vai fazer o quê? Né? Eu posso ir para a cidade? As cidades, elas são pequenas, em geral, nessa época, elas estão fortificadas, nós já vamos falar disso, e é super perigoso para você sair com a sua família desse lugar rural. Às vezes você vai ter que andar a pé 100 quilômetros, 200 quilômetros, 300 quilômetros até chegar à cidade mais próxima. Né? Como é que você vai fazer? E você vai fazer isso com que comida? Com que condições? Sabendo que tem um monte de gente que vive de assaltar nas estradas. Então, complicado também. A mobilidade é complicada. A mobilidade física é complicada. É difícil levar o seu corpo de um lugar para o outro na Idade Média. Depois, você não tem o que fazer em outros lugares. Porque se você é camponês, o que você sabe fazer é ser camponês. Você precisaria procurar um outro feudo. Né? Você não tem certeza se esse feudo, o senhor feudal que tem ali, vai ser bom ou não vai ser bom. Você precisa que ele tope te receber. Você acha que os senhores feudais, entre si, eles gostavam da ideia dos seus servos ficarem circulando entre um feudo e outro? Lógico que não, não é? Porque isso atrapalha a produção, atrapalha. Então, não vai ser um hábito do senhor feudal ficar recebendo servos que vêm de outros lugares. Pode acontecer, mas não é uma coisa comum. Então, bom, tem esses dois problemas. O problema mais prático mesmo, de como que eu me desloco de um lugar para o outro. Depois, um problema básico, que é o problema de eu vou para onde, vou fazer o quê, tá certo? Então, acho que David, você está com a mão levantada um instante. Não, professora, pode terminar. Depois eu pergunto. Beleza. Sara, eu consegui responder a sua pergunta? Sim, tá certo. Então, pois não, David, diga. Professora, desculpa, eu não consigo entender por que o trabalho escravo entrou em desuso, assim, tipo, tão de repente. Você poderia explicar, por favor? Então, claro, essa é uma pergunta essencial, né? E não é de repente, demora muito tempo, né? Então, vamos dizer que a gente tem lá, nas sociedades que a gente estudou, se a gente pegar a Grécia e depois Roma, desde 600, 700 a.C., a gente tem sociedades que estão estruturadas no escravismo. O escravismo vai deixar de ser a regra
só quando a gente tem o estabelecimento do feudalismo, que é no século IX, né? Depois de Cristo, tá certo? Então, a gente já está lá para o 800, digamos assim, quando a gente tem o estabelecimento pleno do trabalho servil. Nesse meio tempo, a gente tem uma fase que é uma fase de transição. Então, você vai ter lugar que vai ter escravo. Se você for assistir o Vikings lá, você vai ver que tem escravo dentro. Tem vários tipos de trabalho convivendo ao longo do tempo. Então, primeiro, não é de repente, é um processo muito longo. Mas o que vai acontecer? O que vai acontecer é que a base do escravismo romano era a expansão militar. Então, eles conseguiam manter toda uma sociedade gigante com o trabalho escravo, porque eles expandiam, cada vez que eles conquistavam um lugar, virava todo mundo escravo, e aí tinha um fornecimento grande de escravos. Já no final do Império, essa vai ser a crise, uma das crises centrais do Império. Eu já não tenho gente o suficiente para escravizar. E aí, quando eu não tenho gente suficiente para escravizar, eu não consigo dar conta de todo o trabalho que precisa ser feito por escravo. Então, eu começo a tentar outras formas, né? Tá certo? Então, é um processo de transição bem longo, na verdade. Se você for ver o tempo todo que ele vai durar mesmo, a gente pode considerar que ele dura uns 500 anos, entre a crise do escravismo e o estabelecimento total da mão de obra servil. Tá certo? Ficou claro? E, professor, mais uma coisa. Então é devido a expansões militares, né? Tipo, já que deu uma parada, né? Não tinha aquela expansão que nem ocorreu no Império Romano. Mas, tipo, o que acontecia, por exemplo, com feudo, sei lá, com uma sociedade, algum local dominado? Os servos daquele local viravam escravos? Ou, tipo, como que funcionava Não. essa relação de dominação? Então, excelente pergunta. Então, vamos supor que eu sou um senhor feudal, você é outro senhor feudal, certo? Então, a gente entrou em guerra e eu conquistei tua terra. Então, a gente foi lá para a batalha, foi um massacre, morreu um monte de gente e agora eu oficialmente sou, sei lá, vamos supor que você era o Duque David e eu também era um duque e aí eu vou aqui, conquistei o seu ducado, certo? É meu agora, né? O que que eu faço com isso? Eu não vou jamais escravizar os seus servos, eu vou manter eles exatamente onde eles estão. O que vai acontecer? A gente vai trocar o senhorio. Então, eu vou responder agora por aquele território. É claro que o senhor feudal tem um limite do quanto ele consegue administrar. E, para ganhar essa guerra contra você, eu precisei de um monte de vassalo meu me ajudando. Então, o que é mais provável que aconteça? Que eu pegue a tua terra, se você for um duque, ou significa que você tinha uma terra gigantesca, tá certo? Eu vou pegar, dar uma fatiada nisso aí, fazer da sua terra, vou pôr um barão ali, um marquês ali, um conde ali, e vou criar, então, vários outros pedacinhos e vou distribuir para os meus vassalos. Ou eu posso, se eu for muito poderosa militarmente, e tiver uma rede muito poderosa de vassalos, pode ser que eu simplesmente englobe a sua terra. Mas para as pessoas, na prática, que vivem ali, elas vão continuar exatamente no mesmo lugar. O que pode mudar são as regras de funcionamento. Então, por exemplo, vamos supor que você era um duque muito bondoso, tipo, muito respeitoso, amado pelos seus servos, e que eu sou terrível. Eu, inclusive, vou fazer exigências horrorosas do tipo aquela da primeira noite lá da esposa do camponês. Os coitados dos servos rodaram, porque eles vão ter que me obedecer agora. Mas é uma mudança que tem a ver com quem está exercendo o poder ali. Mas, na prática, o que você faz é a mesma coisa. Você é servo e permanece preso na terra. Pode ser que você morra, não é? Porque nessas invasões é lógico que não fica tranquilo para a população que está ali, né? Então, muitos morrem, né? Às vezes desorganiza o esquema produtivo dentro do feudo, então as pessoas passam fome, tem uma série de decorrências, mas na prática, escravizadas elas não vão ser, tá bom? Deu para entender? Então, essa pergunta que você fez é muito legal, porque ela mostra para a gente uma diferença central, absolutamente fundamental, na lógica da guerra antiga e da guerra medieval. Então, a guerra antiga, ela serve muito para conseguir escravo. É uma coisa muito importante na guerra. Lógico, os territórios são importantes, os recursos que você consegue com os territórios são centrais, tá? Lógico, sempre se fez guerra por metais, tá certo? Então, não a gente fala hoje das guerras do petróleo, mas a humanidade está guerreando por causa de recursos naturais importantes desde sempre, tá certo? Agora, na antiguidade, principalmente a partir do escravismo se estabelecendo na Grécia e depois em Roma, fazer escravo era muito importante. Não é? E na guerra medieval não é essa questão que está colocada, porque o poder na Idade Média, entendam isso, pessoal, ele vem da terra, ele vem de uma propriedade que você tem que está associada a um título que te assegura o respeito dos seus iguais, mas ele tem que ter terra. Se você não tem uma terra associada ao título, você não consegue fazer muita coisa. Tá certo? Então, é uma lógica completamente diferente que a tua pergunta me ajuda, inclusive, a explicitar isso, tá? Espero que tenha ficado claro. Ok, Então, obrigado, professora. imagina.
Então, bom, então os servos, a gente tinha escravos e a gente tinha, eventualmente, mas isso é um caso muito específico, assim, não é uma coisa muito comum, né? Eventualmente, a gente tinha pequenas aldeias, tá certo, gente? Que às vezes eram resíduos de cidades maiores que tinham existido antes, ou que elas ficavam, às vezes, posicionadas, por exemplo, você tem um lugar que é um porto, né? Essas coisas não deixam de existir totalmente. Então, você tem ali esse lugar, ou, por exemplo, às vezes é um lugar de peregrinação, costuma ter um pouco mais de gente, aí você tem uma pequena aldeia ali e tal. Pode ser que, às vezes, as pessoas dessa aldeia trabalhem para o senhor feudal, em troca da proteção do senhor feudal. Então, aí, essas pessoas, elas têm um estatuto um pouquinho diferente, elas não são servos presos à terra, mas elas vão prestar serviços. Que tipo de serviço? Às vezes, vou dar um exemplo, né? Às vezes você tinha lá uma terra que estava meio várzea dentro da família, que tinha só um administrador do castelo ali, fazia bastante tempo que, pequenininha, a família muito grande, não tinha muita gente que ligava para aquela terra. Daí, o que acontece? Você se casa, você mulher se casa, e aí o seu dote é aquela terrinha ali. Você chega lá, não tem mais servo, porque ela está meio desocupada faz tempo, ela não está muito produtiva, você precisa de um monte de gente trabalhando dentro da sua casa, porque nobre, desde a Idade Média, não faz nada, tá certo? Aliás, o ócio, como regra para as elites, para as classes altas, existe desde a Grécia Antiga, isso é muito importante, tá bom? Então, bonito é não fazer nada. O que um nobre faz? Porra nenhuma. O que um patrício faz? Nada. O que um grego, eupátrida, faz? Nada. Eles não fazem nada. Atividades físicas do tipo ligadas à sobrevivência são muito mal vistas pelos nobres nesse período todo. O que é legal fazer fisicamente falando? Se você for homem, é legal você dominar a arte da guerra. Isso sempre foi bonito, isso sempre foi bem visto, né? E todas as coisas que você precisa para dominar a arte da guerra. E isso é coisa de nobre. Agora, tudo que diz respeito à vida doméstica, cotidiana, banal, isso não é coisa de nobre. Então, esse negócio de se orgulhar de ser uma pessoa que é abastada, que está no topo da pirâmide social, porque trabalha, é coisa do capitalismo, tá certo, gente? No feudalismo é o ó. Quanto mais paradão você for, mais bonito é. Tanto que existe até uma questão a respeito dos padrões de beleza serem um pouco diferentes, né? Para a pessoa mais gorda na época da Idade Média, a gente tem textos deles falando isso, né? Mostra a sua nobreza, tá certo? Por quê? Porque ela não precisa se deslocar, não precisa fazer muita coisa. A mesma coisa com a palidez da pele, né? Então ela não fica muito ao ar livre, né? Claro que isso vale mais para as mulheres e para os nobres que não têm função guerreira especificamente, tá? Um cavaleiro, evidentemente, tem que ser uma pessoa que tem uma física impecável, né? Como eu estava dizendo, então, esses aldeões, às vezes, por vezes, pode ser que eles trabalhassem nesse contexto. Então, você ocupou ali o seu novo castelo, você percebe que não tem servo suficiente para fazer o trabalho no campo e para fazer o trabalho doméstico, você vai e contrata os aldeões ali para eles trabalharem. Daí eles vão trabalhar, mas eles também não vão trabalhar recebendo salário, tá? Não pense que é uma relação de trabalho como a que a gente conhece, né? Em geral, eles vão ganhar alguma coisa em moeda, pode ser, mas muito provavelmente vão ganhar proteção, vão ganhar apadrinhamento dos filhos quando tiverem filhos, né? Vão ganhar, às vezes, em produtos, né? Então, você trabalha em troca de uma peça de tecido, você trabalha em troca de, por exemplo, tá perto da sua casa, está precisando construir uma ponte, daí o senhor feudal constrói aquela ponte, mas as pessoas todas trabalham para ele então, em troca disso. É uma relação de trabalho que não é exatamente a assalariada como a gente conhece. Então, por isso que ela está aqui só citada, tá certo? Por que eu estou falando isso? Por motivos de FUVEST, gente, tá? Isso aqui não consta nos esquemões de Idade Média que a gente trabalha em geral, mas a FUVEST, vocês sabem como ela é, né? Então estejam avisados. Se a questão for inespecífica, ela fala assim, sobre o trabalho na Idade Média, 90% de chance dela estar querendo saber do trabalho servil, tá? Exceto na nossa coleguinha, tá certo? Então, aqui, a piramidezinha, né? A gente tem o rei, a nobreza e o clero, que são senhores, tá certo? Ou seja, eles são donos de terras, têm funções diferentes, eles não pagam imposto e eles recebem imposto, tá certo? E aí, depois a gente vai ter o resto da população, né? Pode ser a população camponesa, um ou outro artesão que o feudo precisava ter. Que tipo de artesão o feudo precisa ter se ele tem que ser autossuficiente? Ele precisa ter um ferreiro, ele precisa ter um marceneiro, tá certo? Ele precisa ter gente que saiba
fazer essas coisas manualmente. Professor, e costura, essas coisas? Isso, em geral, nos feudos, é trabalho das mulheres. É um dos poucos trabalhos físicos que as mulheres nobres também podem fazer, tá certo? É claro que a mulher nobre ela não vai costurar as roupas da maior parte da família, em geral ela vai se dedicar a trabalhos um pouquinho mais refinados, mas a costura é um trabalho manual que é aceito para mulheres de classe superior, tá certo? De resto, todos os trabalhos manuais vão funcionar dentro dessa lógica, tá certo? E lembrando aqui, no topo da pirâmide, uma coisa que vocês não podem esquecer jamais, quem é o rei? Por que o rei é diferente desse nobre aqui? Porque ele ganhou mais guerra. Ele ganhou mais guerra, isso fez ele ser um senhor mais poderoso, porque ele tem mais vassalos, mais terras, controla mais regiões, tá certo? Aqui a relação de suzerania e vassalagem, aqui uma iluminura, então, que mostra um pouquinho, né, essa cena, a cena da submissão do vassalo ao suzerano, tá certo? E, então, dentro dessa lógica, pessoal, se eu estou falando para vocês que o rei é o cara que ganhou mais guerra, é o cara que tem uma rede maior de aliados, então o rei normalmente é o maior suzerano de todos, tá certo? Tipo, ele é o topo da cadeia, depois todos os outros vêm numa escala menor, né? Agora, isso significa que o rei mandava nas leis de todo mundo, que o rei controlava o que acontecia, porque quando a gente fala do imperador romano, nós estamos falando de um cara que tem o controle, né? Através, lógico, do Senado, das mediações que ele tinha que fazer, mas ele controla o que acontece no território, tá certo? Então, se ele determina tal coisa proibida a partir de agora, isso vai ter que ser cumprido por toda a administração do império, tá certo? O rei medieval, ele funcionava dentro dessa lógica? Não, porque o rei medieval, ele não vai mandar diretamente no servo, ele manda nos senhores feudais, e os senhores feudais que controlam as suas regiões, tá certo? Então, o controle dele é muito mais em cima dos senhores feudais do que propriamente, desculpem, dos servos em si, do povo em si. Um rei não é definido. Sara, acho que você está querendo dizer... O que você está querendo dizer? Você está querendo dizer que uma pessoa, um nobre qualquer pode se tornar rei? Tipo, não significa que necessariamente ele tenha que vir ser filho de outro rei. Acho que é isso que você quis perguntar, né? Bom, isso é complicado, porque assim, uma vez que eu sou rei, como rei é um título de nobreza, assim como poderia mudar com mais frequência de acordo com as terras e tal. Sim, em alguma medida sim, mas entenda o seguinte, o título, rei é um título de nobreza, assim como príncipe é um título de nobreza, tá certo? Assim como duque, assim como marquês, assim como barão, assim como conde, tá certo? Então, se eu sou rei, evidentemente se espera que o meu filho mais velho vai herdar as minhas relações de suzerania, vassalagem e as minhas terras, tá certo? É naturalmente esperado isso. Então, é lógico que se espera que o meu título vá ter como sucessão esses meus, portanto, que o meu filho herde o meu poder. Mas pode ser que eu, rei, seja desafiado por um outro suzerano de outro lugar, esse cara me dê um pau na guerra, e aí ele fique com as minhas terras, fique com o meu título? Sim. Certo? Sim. Aliás, é uma coisa que acontece com uma certa frequência. Tá? Pode falar, David. Não vi quem levantou primeiro. Fala, David. Não, professor, eu acabei esquecendo de abaixar, Tá. desculpa. Tudo bem. E você, Glaucio? Diga-me. Professora, bom dia. Professora, eu queria só esclarecer uma dúvida. Como que a igreja ela administrou a expansão do poder dela nesse período, visto que não existia concessão direta de terras? Você tinha que lutar por essa terra, ou seja, era um bem, um objeto de disputa. Como que ela fez para poder ganhar a expansão que ela teve, a influência que ela teve? Porque tinha ali o Estado uma participação mínima e basicamente a influência de gestão é todo do detentor da terra, né? E enquanto que já a igreja ela tinha uma diretriz central. Eu me refiro assim, o Vaticano obviamente é uma coisa muito mais recente, mas ainda tinha ali uma estrutura central que coordenava as igrejas. Como que foi isso? Excelente pergunta, né? Então, é lógico que dá o que pensar. Se eu estou aqui enfatizando para vocês que a lógica da Idade Média é uma lógica baseada na guerra, a igreja faz como? Então, bom, primeiro que uma coisa que sempre fez parte da lógica da igreja
porque é um valor cristão primordial, é a caritas, tá certo? O amar ao próximo como a si mesmo, não é? Mas existe uma interpretação da caritas que tem a ver com doações, tá certo? Então, a igreja, ela vai, como ela organiza, não é, as relações de poder, ou seja, para que eu estabeleça as minhas relações de suzerania e vassalagem de forma adequada, eu preciso estar bem na fita com a igreja. Ser um senhor reconhecido pelas autoridades da igreja na minha região faz com que a minha população goste mais de mim, tá certo? E por mais que um senhor feudal ele tenha muito poder, ser impopular nunca é bom, tá certo, gente? Porque o risco de revolta sempre ronda regimes desiguais, tá certo? Por mais fechado e rígido que seja. Então, a igreja, ela controla muita coisa. Então, ela vai receber generosas doações, né? Eu acho que o exemplo mais extremo disso, a gente viu lá, foi quando o Pipino Breve doa, então, os territórios que vão formar os estados pontificiais. É um pedaço da Itália inteiro que é doado para a Igreja Católica, não é? Então, ela se torna uma grande senhora feudal. Um pouco por doações, um pouco porque, como eu disse para vocês, o clero é nobre também, não é? Então, às vezes, o que acontece? Por exemplo, vamos supor aqui que o David, que está aqui, é o quadradinho que estou vendo primeiro, ele é, então, eu sou o primeiro filho aqui da nossa família, né? Nosso pai é duque, eu sou o primeiro filho, ele é o segundo filho, não é? E aí, então, estou falando do duque porque o ducado é sempre um território muito grande, não é? Então, eu recebo o ducado, recebo todas as coisas, e ele vai virar, então, o nosso objetivo é que ele se torne bispo, quiçá cardeal, certo? Então, ele vai ter que fazer carreira dentro da hierarquia da igreja. Pode ser, por exemplo, que eu ache que, já que o meu irmão é irmão de um duque, que para minha família é importante que ele tenha uma terra mais adequada do que ele tem agora, ou que a igreja da região que ele administra seja melhor do que a que tem agora. E daí eu invisto meu dinheiro nisso, porque também faz parte, não é, da moral da minha família, digamos assim, tá certo? E a prática do dízimo sempre foi uma prática, não é? Então, é lógico que a igreja ela não vai se estabelecer muito com a compra de terras, não é? Mas eles vão ter posses o suficiente para conseguir, eventualmente, por exemplo, quando você tem um processo de guerra, você tem essas divisões de suzerania e vassalagem, os caras vão conseguir estar circulando nos ambientes para conseguir que, nessa partilha, por exemplo, né, o exemplo que eu dei antes, então, eu tomei a terra do David, tá certo? Aliás, ele tomou a minha terra, enfim, não lembro mais quem tomou a terra de quem, mas alguém aqui tomou a terra de alguém. Nesse processo, por exemplo, eu posso decidir que, além de doar para os meus vassalos e suzeranos, eu separo uma parte para a igreja. Eu vou fazer isso porque eu sou bonzinho? Em geral, não. Em geral, porque eu tenho ali uma série de teias de relações de poder com o clero que precisam ser pacificadas, amainadas, etc. O principal ativo, digamos assim, do clero na Idade Média, que vai fazer com que eles tenham sempre bala na agulha para entrar nessas negociações, é o controle que eles exercem sobre a população, tá certo? Então, não é um controle maligno, tá certo, gente? Quando eu falo assim, fica parecendo que os membros do clero, eles ficam no quarto rindo, né? Falando, vamos dominar toda a Idade Média, né? Não é assim que funciona. Eram pessoas que acreditavam, as pessoas todas eram muito cristãs, tá certo? Eles acreditavam que eles estavam vivendo em nome da religião, então que a vida deles tinha uma missão maior. E quando eu falo de controle cultural que eles exercem em cima das pessoas, é porque eles entendiam que era necessário para que você fosse salvo depois que você morresse, que você fosse cristão. Então, estabelecer o cristianismo, fazer com que a população fosse cristã e respeitasse a igreja era uma coisa muito importante, mesmo dentro da lógica religiosa, né? Então, mas é fato, exercia um poder gigantesco, tanto nas classes mais altas quanto nas classes mais baixas. Professor, me dá um exemplo de como que esse cara consegue, porque eu entendo como é que impacta a vida do servo, isso eu consigo entender, mas não entendo direito como é que impacta a vida do nobre. Então, primeira coisa, falei para vocês que não tem consolidação jurídica da relação suzerania-vassalagem se não tem um membro do clero aprovando. Então, você está mal na fita com eles, já rodou aí. O cara complica a sua vida. Depois, um problema muito importante, casamento, tá certo, gente? Então, quem é que faz casamento? Isso de você poder ir num cartório, que é uma coisa laica, para poder realizar um casamento, é uma coisa que é de 1800 e cacetada, caras. Então, quem que regulamenta se uma família pode se unir a outra através do casamento na Idade Média? Não é o Estado, não é o rei, é a igreja, tá certo? Então, é a igreja que decide essas coisas. Então, tudo isso faz com que ela tenha possibilidades de negociação aí, né? Pode ser doação por caridade cristã, sim, mas também ela acaba conseguindo se impor nesses processos de conflitos
de guerras, de brigas, às vezes por divisão, às vezes por herança. Isso também é uma outra maneira pela qual a igreja consegue muita terra, não é? Morre um nobre que não deixou seus herdeiros muito organizadinhos, né? A igreja abocanha a terra, tá certo? É considerado uma coisa normal, razoável de se fazer em boa parte do território europeu, tá certo? Respondi sua pergunta. Respondeu, professor. Só queria saber mesmo da influência, né? Pois tiveram um papel central, então, na estrutura da sociedade clássica. Na sociedade clássica, não, na sociedade do período médio. Isso. Não, ela é totalmente central, mesmo do ponto de vista organizativo, tá? Não é só cultural, não é só da mentalidade, é organizativamente mesmo. Se você tem uma sociedade de senhores da guerra, onde as alianças entre as famílias acontecem ou via suzerania vassalagem ou via casamento, e a igreja determina se as duas coisas podem acontecer, você consegue fazer uma ideia da importância que ela tem, tá? Então, vou prosseguir aqui, pessoal. As perguntas de vocês estão incríveis hoje, hein? Vocês estão on fire. Vamos lá? Aqui, de novo, então, a gente já falou sobre isso, não é? Aqui, só para a gente bater, para ver se não ficou nada fora. Então, o cristianismo primitivo tinha aqui a importância dessas três, digamos, coisas muito importantes, três eixos, não é? O batismo, então a ideia de que quando você nasce e é batizado, você passa a fazer parte, não é, do rebanho cristão. Depois, a ideia de que Cristo ressuscitou e a ideia de que no processo da ressurreição de Cristo é possível o milagre da Eucaristia. O que significa isso? Que se você é um cristão que crê, tá certo? Um cristão que crê, ele entende que na missa de domingo, quando você tem a consagração da hóstia, você tem de fato a transformação do que é um disco de farinha no corpo de Cristo, tá certo? É uma ideia de milagre mesmo. Então, todos os domingos, quando você tem a consagração da hóstia, esse milagre acontece, né? E o fiel, quando comunga, então, ele está participando desse milagre, tá certo? Então, essas são as três coisas mais importantes, né, para o cristianismo medieval, tá certo? A lógica da vida das pessoas é cumprir bem os sacramentos da igreja, porque você precisa salvar a sua alma. E os sacramentos da igreja, como eu disse para vocês, eles norteiam o momento que você nasce, depois a sua formação mínima antes de você ser um adulto, depois o seu casamento e depois a sua morte, tá certo? Então, a ideia de uma vida que vai vir depois dessa vida aqui de provações é uma ideia que norteia culturalmente a mentalidade medieval, né? Para nós isso é uma loucura, não estou dizendo que hoje a gente não tem muitas pessoas que são cristãs e acreditam nisso, eu sei que a gente tem, mas do ponto de vista geral da sociedade, nossa sociedade tende para uma coisa mais hedonista e mais imediatista. Então, a gente se preocupa, e não estou falando de mim especificamente, nem de vocês, mas da gente como, vamos dizer assim, civilização ocidental, a nossa preocupação é muito com aqui e agora, com o que acontece hoje, com o que vai acontecer amanhã, não é? Enquanto a gente está vivo, materialmente vivo, não é? A perspectiva de uma vida outra que vem depois dessa aqui, só vai estar colocada mesmo organizando a vida das pessoas que são profundamente religiosas, mas não sei se dá para a gente falar mais que a nossa sociedade hoje em dia é organizada em torno disso, né? De fato, na Idade Média, ameaçar a salvação da alma de alguém era ameaçar a própria existência social dessa pessoa, né? Por isso que a pior coisa que você pode fazer com alguém na Idade Média, a pior coisa, não sei, pensem hoje, tipo, uma pessoa, tirando matar a pessoa, não é? O que é a pior coisa que você pode fazer com alguém hoje, né? Tipo, o que faz essa pessoa ficar mais fora de tudo que ela pode em termos sociais, não é? Uma coisa que você pode fazer, por exemplo, com uma pessoa hoje, que vai fazer com que ela tenha muita dificuldade de se inserir e que ela fique completamente à margem, é você carimbar ela como uma pessoa louca, certo? Então, você diz, essa pessoa, ela não bate bem, ela não é sã, tá certo? Dá um carimbão na testa dela, e aí, a partir daí, praticamente tudo que ela faz vai se organizar a partir dessa ótica, tá certo? Ela fica à margem, né? É claro que a gente tem... Hoje em dia, mudou muito essa discussão a respeito da saúde mental, principalmente nos últimos 50 anos, mas vocês estão entendendo o que eu quero dizer, né? Então, esse carimbo, digamos assim, da loucura é mais ou menos, de uma forma minoritária ainda, o que significava o carimbo de você ser excomungado na Idade Média. Você não consegue fazer nada quando você é excomungado. A excomunhão é o processo de você ser excluído da Igreja Católica, tá certo, gente? Quando se considera que você não é cristão, né? Você está fora, tá certo? Porque isso significava que você não ia ser salvo, isso significava que você não podia participar de nenhuma atividade religiosa, ou seja, era muito, muito, muito grave, era a coisa que mais te deixava à margem da sociedade na Idade Média, tá certo? Então, toda vez que eu falar aqui para vocês, fulano de tal foi excomungado, entendam que isso é
É tornar a pessoa mais pária, mais marginal possível que você consegue na Idade Média. Beleza? A formação do clero, num primeiro momento, então, vai ser dentro da patrística. Aqui a gente já está adiantando um pouquinho, não é? Porque na apostila de vocês está separado cultura e as outras coisas. Eu não gosto muito de dar separado, porque eu acho que é melhor a gente já ir vendo junto, não é? Então, a patrística é uma vertente, digamos assim, ela tem esse nome patrística por causa de pater, que vem, então, dos primeiros pais da igreja, não é? Os primeiros doutores, os primeiros homens que vão discutir os temas teológicos importantes. Eles vão criar a doutrina da patrística, que também é uma doutrina filosófica. O mais famoso deles, provavelmente já ouviram falar, é o Santo Agostinho. E o clero, então, ele vai estudar, porque em geral eram pessoas de classe mais alta. Quando eu digo estudar, eu não estou querendo dizer que necessariamente eles vão ler, tá certo? Mas eles vão para lugares em que eles têm que estudar, não é? E eles vão ser formados dentro dessa doutrina, então, da patrística, desses doutores da igreja. Então, existe professor, mas como que o cara estuda se não é lendo ele mesmo? Ele pode ir para um lugar em que tem alguém que leu e essa pessoa reproduz oralmente, discute isso, e é ali que a formação dele se dá, tá? Então, não é sempre ao longo da Idade Média que a gente vai ter uma formação letrada do clero. Como eu disse para vocês, quem vai insistir muito nisso vai ser o Carlos Magno, já nos anos 800. Já tinha aí 400 anos de Idade Média quando isso começa a ser uma regra. Quando a gente chega lá no ano 1000, isso já é mais uma regra. Em geral, o cara que vai entrar para o clero, principalmente que vai fazer parte do alto clero, é um cara que tem que saber ler e tem que saber minimamente as discussões da teoria cristã, tá certo? Aqui, nesse slide, uma coisa muito, muito importante, a heresia, tá certo? Então, as heresias são fonte de muito problema, digamos assim, na Idade Média, porque a Igreja Católica ela vai se organizar de maneira a ter uma... Veja bem, dentro da lógica, não é, do cristianismo, do catolicismo, é lógico que as escrituras elas deixaram margem para a gente interpretar muita coisa, tá certo? Então, tem muita coisa que pode ser interpretada. Eu tenho, às vezes, 2 ou 3 versões do mesmo acontecimento. Eu tenho 4 evangelhos, certo, gente? Cada um deles contado por uma pessoa diferente, e os episódios eles não são exatamente iguais em todos os 4 evangelhos, tá certo? Inclusive divergem. Vou pegar um exemplo bobo. A ressurreição de Cristo, se você for ler nos 4 evangelhos, num tem 2 pessoas, no outro tem um soldado, no outro tem 3 pessoas, no outro não tem ninguém. É variado, tá certo? Então, e aí, qual que é a verdade? Quem é que estava lá na hora que Cristo ressuscita? A gente tem 4 versões, a gente precisa discutir isso. Então, vocês entendem que a própria estrutura do texto bíblico, da maneira como ela é escrita, tanto a parte do Velho Testamento quanto a parte do Novo Testamento, ela dá margem para uma série de debates. O que é que o catolicismo vai estabelecer lá bem, ainda antes dela ser religião oficial do Império Romano, ela já tinha essa questão. Pessoas que leem muitos evangelhos vão se reunir para discutir. Os evangelhos não, a Bíblia como um todo, não é? Elas se reúnem e elas discutem. Em geral, são homens que dedicaram a sua vida ao estudo disso, tá certo? Eles se reúnem, eles discutem e eles decidem. O nome desse tipo de reunião é concílio, tá certo? Quem eram esses caras que estudavam? Como a gente está falando aí do período ainda da antiguidade, lá do 300, tá certo? A gente está falando de bispos mesmo, né? Do cara que era o chefe do cristianismo numa cidade, tá certo? Esse cara tinha que ter lido, ele tinha que ter lido as escrituras, ele tinha que ter lido o Velho Testamento, o Novo Testamento, ele tinha opiniões sobre aquilo. Então, em relação à ressurreição de Cristo, ou em relação ao fato de Maria ter sido concepção imaculada ou não, o cara tinha uma opinião sobre isso, tá certo? Então, o que acontece? Eles fazem reuniões onde eles debatem. Daquela reunião que envolveu todos os bispos da Igreja Católica, não é? Ou seja, as pessoas que mais leram os evangelhos, vai sair um consenso. Um consenso. Vejam que não é um consenso arbitrário, um consenso de gente mais rica ou mais bonita ou mais saudável. É um consenso entre pessoas que passaram a vida inteira estudando o texto bíblico. Tá certo? Esse consenso, a partir dali, tem que ser adotado por todo mundo que for cristão católico. Esse consenso se chama dogma. Ok? Então, o dogma, ele pode ser contestado? Não, porque ele já foi resolvido, decidido dentro de um debate. Dá para entender, pessoal? Então, o dogma não é uma coisa assim, o cara acorda de manhã e ele fala, eu acho, não sei, tô afim, e sou o papa, né? Já tá bonito, decidi então que tinha 3 pessoas na ressurreição junto com Cristo.
Não é assim que funciona, tá certo? Então, é um debate extenso, às vezes demora anos até firmar mais, né? 50, 60 anos discutindo até firmar um dogma. Agora, depois que decidiu, caras, daí não tem questionamento. Ah, mas eu acho que não dá para falar que Maria concebeu de forma imaculada. Cara, a sua opinião não importa, porque gente que estudou isso muito tempo antes de você definiu, e pessoas santas, pessoas ligadas à hierarquia da igreja, dedicaram a sua vida à religião, decidiram que sim, que Maria concebeu de forma imaculada. Então, a sua opinião não importa, tá certo? E aí, como é que o catolicismo funciona? Como é que isso vai ser ensinado? Através da hierarquia. Então, o bispo vai decidir isso, esse vai ser o novo dogma, isso vai ser ensinado para os padres e para as outras pessoas, né, nos mosteiros, nos seminários, tá certo? E isso vai ser ensinado para os fiéis, e aí os fiéis vão aprendendo os dogmas da igreja dessa maneira. Tá claro, pessoal? Então, o dogma é isso. Bom, existem alguns grupos, não é, de cristãos que discordam de dogmas da igreja, tá certo? Grupos inteiros que acham que os dogmas que estão estabelecidos pela igreja não foram boas soluções nesses debates. Eles vêm muito depois, mas falam, eu acho que esse cara não conseguiu enxergar. Por exemplo, então aqui, essa aqui vocês precisam conhecer, tá? Então eu estou grifando aqui, ó. O arianismo, ou a heresia dos arianos, é uma que cai no vestibular bastante. O que significa isso? Para os arianos, bom, qual que é o dogma cristão a respeito da Trindade? Deus é um e ao mesmo tempo três, certo? Porque Deus é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, não é? Então, todos os três são Deus. Então, Cristo é Deus? É Deus numa forma humana, mas é Deus, tá certo? Tipo, existe alguma dúvida a respeito disso para um cristão católico? De forma alguma. Cristo é Deus, ok? Agora, os arianos achavam que não. Eles falavam, não dá. Se ele morreu, se ele foi torturado, ele não pode ser Deus. Então, Cristo é um homem importante que foi mandado por Deus, mas ele não é Deus. Essa crítica é uma coisa que vai dar chabu, vai dar um puta de um problema dentro da igreja. Inclusive, o arianismo vai ser fortemente perseguido pela estrutura da igreja católica, porque eles não aceitam esse questionamento. Quem levantou a mão? Pode falar? Eu, prof. Diga. Essa relação do arianismo, ela é parecida com o que a gente teve em Roma Oriental, com a separação das igrejas? Sim. É que assim, o que acontece é que no Império Bizantino, o que vai acontecer é que eles vão tolerar essas heresias. Tem algumas que eles acham que tudo bem, né? No caso da iconoclastia, o monofisismo, né? Enfim, é a mesma lógica, né? De negação da divindade de Cristo, o arianismo e o monofisismo. É que a gente dá o nome de arianismo para os europeus ocidentais que vão aderir a isso. Só que a igreja do Ocidente não quer saber, não. Ela persegue, tá certo? Ela vai perseguir quem é ariano, dentro da heresia ariana aqui, tá certo? No caso da igreja oriental, ela tolerava, e essa questão é uma questão que vai levar ao cisma, tá? Bem lembrado. Beleza? Obrigada, prof. Então, continuando. A gente... eu coloquei aqui os montanistas também, gente, né? Mas não vou... Isso aqui não cai, tá? Mas só para vocês saberem que desde o princípio, conforme a igreja vai se tornando uma grande senhora feudal, não é? Vai sendo sempre composta de nobres, né? Então, pessoas que estão acostumadas a viver com o bom e o melhor, que tem naquela sociedade disponível, né? Tudo isso, a gente vai ter muita gente que vai falar, cara, isso aí não é Cristo, não. Cristo não é isso aí. Cristo queria os pobres, os desvalidos, os marginais. E vocês, luxuosos aí, vivendo essa vida fáustica de nobre, vocês não estão fazendo o que Cristo pediu. Mas, professora, mas eu achei que essa era uma crítica lá da Reforma Protestante, 1517. Cara, não era. Essa crítica existe desde que a igreja se organiza como uma estrutura, essa crítica vai começar a existir, mas ela vai ter muita força em momentos variados da história. Um dos primeiros aqui é esse, então, dos montanistas, tá certo? Então, acho importante que vocês saibam que isso já existiu. Vai cair no vestibular? Improbabilíssimo, nunca vi cair, tá? Mas saibam que existe. Só para vocês não acharem que isso surgiu em 1517. Na verdade, é uma questão para a igreja desde sempre, né? A relação com a riqueza material. Bom, então, aqui eu só citei, então, que o bispo de Roma vai virar papa. Como eu já disse para vocês algumas vezes, o processo de centralização na mão do papa é um processo histórico, então não é assim desde sempre, mas na Idade Média isso vai estar estabelecido. O papado é o papado de Roma, e é isso aí, e aí Roma então vai ter essa importância. Imagine que
por mais que Roma tivesse por baixo da carne seca, né, depois que ela foi invadida por bárbaros, arrebentada, zoada, né, tudo que aconteceu com ela, depois, quando ela se estabelece como o centro da religião católica, daí ela vai ganhar importância de novo, não é? Porque todas essas relações sobre as que a gente estava conversando que têm que ser mediadas pela igreja, de alguma maneira estão submetidas à autoridade que está lá em Roma. Então ela volta a ganhar importância, tá certo? Lógico que não é a mesma importância que ela tinha no Império Romano, mas ela volta a ganhar importância, né? Aqui só citei o Gregório o Grande, que é um papa importante, nunca vi cair isso no vestibular, só para vocês ouvirem falar, tá? E aí, então, a existência dos monges, ok? Então, outra discussão que sempre existiu na igreja é a seguinte: o que vale mais? Ser santo, ser uma pessoa que segue todos os preceitos cristãos, vivendo no mundo, ou dedicar a sua vida à oração e à vivência da religião? O que é mais legal? O que é mais importante? Qual é a melhor maneira de servir a Deus? Né? Isso é um debate teológico, tá certo, gente? O ponto é que na Idade Média a gente vai ter uma quantidade muito razoável de pessoas entendendo que se retirar do mundo, viver em oração, se dedicando à preservação da religião, é tão importante quanto estar no mundo tangendo as suas ovelhas do seu rebanho cristão, tá certo? Então, a gente vai ter uma formação grande de monastérios, de monges, tá certo? Isso é uma coisa que não dá, você nunca vai ver nada que fale sobre a Idade Média sem mostrar os monges medievais, tá certo? E aí, esses monges medievais, claro, principalmente os de origem mais alta, eles vão dominar o latim e vão dominar as escrituras, tá certo? Eventualmente vão saber pintar, desenhar, depende daí do mosteiro, tá? Alguns mosteiros ficavam nas cidades, ok, pessoal? Não é todo, nas poucas cidades que existiam, né? E outros ficavam completamente isolados. Não é todo mosteiro que precisa necessariamente ficar isolado, tá certo? Então, a gente pode dizer que o clero, a partir do século IV, principalmente, vai ter essa divisão, não é? O clero regular porque segue regras, tá certo? Então, o clero regular é o clero que segue as regras. Logo, é o que está no mosteiro. O cara tem hora para acordar, tem uma tabela de atividades que ele tem que fazer o dia inteiro, tem muitas orações, muitas coisas, e ele segue essas regras direitinho, além de ter que fazer voto de pobreza, às vezes, voto de castidade, não é? Então, isso que significa regras, tá certo? O clero secular, por sua vez, é o cara que não é que ele não tem regras para seguir, mas ele está integrado à sociedade, então ele não vai ter uma vida toda certinha, fechada, dentro de uma rotina, que é o que faz ele ser clero, tá certo? Então, esse aqui, o clero secular, é o padre da paróquia, tá certo? É claro que o cara, aos poucos, não é? Eles vão construir isso do clero ter que ser, não poder se casar, tá certo? E aí ele vai, lógico que ele tem as funções dele, mas ele vive perto das pessoas, não vive isolado só com outros monges, tá? Então essa aqui é a diferença. Clero regular, clero secular, vocabulário que cai também na FUVEST. Alguém tinha perguntas? Pode falar. Não? Bom dia, professora, tudo bem? Bom dia. Diga. Eu queria saber se você acha que uma parte dessas pessoas que entravam para esses mosteiros entravam com o intuito só de ter uma vida mais estável, porque eu acredito que na Idade Média a vida não era tão fácil, então às vezes a pessoa nem acreditava tanto na vida santa, mas preferia ficar ali no mosteiro porque ali ele tinha algum tipo de segurança. Olha, acho que sim, né? É difícil um pouco a gente aferir as intenções das pessoas, né? Porque, enfim, tem que entender o seguinte, né? A vida de um monge, por mais que eles tivessem a vida mais confortável do que... Bom, primeiro que assim, para começar, que já a sua classe social já vai determinar o quão boa ou ruim a sua vida vai ser fora ou dentro de lá, tá certo? Então, você vai ser um monge e aí você é de origem camponesa, você vai trabalhar, cara. Porque você vai fazer a função do convento, do mosteiro. Então, você vai ter que plantar, você vai ter que colher, mas sim, é um nível de trabalho talvez um pouco menos pior do que o que você teria trabalhando para um senhor feudal, ainda mais se for um senhor feudal ruim, né? Por outro lado, cedo a igreja vai estabelecer isso do celibato, tá certo, gente? Então, isso significava ter que viver sem poder se relacionar com ninguém, do ponto de vista sexual, enfim, tinha bastante gente que não achava isso uma boa ideia, né? Mas eles se relacionavam, né? Oi? Mas eles acabavam se relacionando, né? De forma escondida. Olha, eu te digo o seguinte,
nós não podemos olhar para a Idade Média com os olhos que a gente tem hoje, tá? Então, assim, a gente vive um mundo em que, por mais que, eu estou dizendo, né, a gente está, inclusive, num país em que a maioria das pessoas é cristã e acredita muito em Deus e tal. Mas o cristianismo que existe hoje é muito diferente do cristianismo que existia naquela época. E a mentalidade daquela época era muito mais total. Então, assim, eu não estou dizendo que não existiam pessoas descrentes e pessoas que usavam, por exemplo, os monges lá que acabavam se relacionando na surdina ou de forma escondida e tal. O cara até pode fazer isso, mas o cara faz isso dentro de uma lógica de culpa pesada. Ele não vai para o mosteiro pensando, bom, beleza, tipo uma colônia de férias, vou fazer o que eu quiser e ainda vou estar mais seguro e boa. É uma culpa muito trash, porque o cara ele deveria estar levando uma vida santa e ele está cedendo à tentação o tempo inteiro, né? Então, não é uma coisa tranquila para você, na hora que você toma a decisão, eu vou para o mosteiro, e aí, se eu tiver necessidades físicas, eu me alivio lá com algum dos caras que está lá. Até porque, em geral, era dividido por gênero, você não vai ter mulheres, e você vai ter... a homossexualidade, especificamente, é muito condenada na Idade Média. Ela era relativamente tranquila em momentos do mundo antigo, de formas pré-determinadas, mas, enfim, era mais tranquila. No mundo medieval, vai ser extremamente condenado. Então, você conviver com uma carga de culpa, de pecado, que é muito pesada. Tem que entender que a gente tem que sair da nossa lógica de achar que todo mundo é cínico e as pessoas nem acreditam. E os caras da igreja estão só preocupados com o poder. Tá? Se existiu um momento da história em que o cristianismo dominou os horizontes da cabeça das pessoas, a maneira como as pessoas pensavam, é o momento, então, entre a ascensão aí do cristianismo do ano 500, mais ou menos, até 1600, 1700, gente. Era muito, muito, muito dominante na cabeça das pessoas, tá certo? Então, tem até um livro famoso, não é? Que se pergunta se um autor específico, que é o Rabelais, poderia ter sido ateu. E o historiador, ele mostra pra gente, por uma série de coisas da mentalidade, que é quase impossível uma pessoa dessa época ser ateia, de fato. Quase impossível. Por causa da maneira como a cultura se organiza mesmo, tá certo? A gente é muito fruto do que a gente aprende. Na Idade Média, a brecha de simplesmente não existir uma divindade é uma coisa muito remota, tá certo? Então, pensando que a maior parte das pessoas está profundamente inserida na lógica de que existe um Deus, que esse Deus é o Deus cristão, que ele é punitivo e que você vai se condenar pela eternidade se fizer coisa errada, dá para entender o que passa pela cabeça da pessoa. Mas sim, eu acho que principalmente quando a gente no que diz respeito às pessoas das classes sociais mais baixas, às vezes o trabalho no mosteiro, a vida monástica, podia significar uma melhora relativa do que ia ser a vida dela no campo, né? Principalmente se você fosse órfão, tá? E também se você tivesse algum tipo de deficiência cognitiva, mental, os mosteiros eram lugares em que você conseguiria fazer pequenos trabalhos e viver ali, sendo que se você tivesse no feudo, você ia ficar abandonado, tá certo? Não ia ter muito o que fazer com você. Então, às vezes, crianças mesmo eram incorporadas, né, à vida dos mosteiros e cresciam ali fazendo pequenos trabalhos e tal, e depois se tornavam monges, né? Isso não era incomum, tá? Respondi a tua pergunta, Sara? Respondeu, Falei sim, bastante, mas... Não, é que para mim é muito diferente, né? Quem de fato hoje escolhe essa vida, na minha cabeça, ela tem muito menos motivos práticos para querer viver isso do que não, né? Porque, por exemplo, eu e meu irmão, a gente estudou num mosteiro, no mosteiro de São Bento, e você via mesmo que os monges, eles realmente viviam aquilo, assim, 24 horas por dia mesmo. Era a vida que eles escolheram. Porque eles querem, né? Mas acho que nessa época aí era mais essa questão que você está falando, né? Obrigada, professora. Acho que sim, mas é isso, muita gente por vocação, porque quando a gente teve um arrefecimento do pensamento e da crença na religião, né? Não tem jeito, por mais que hoje muita gente seja religiosa ainda, a gente vive num mundo muito menos religioso, então dedicar-se a uma religião hoje é uma coisa muito menos possível, digamos, na nossa cabeça do que era na época, né? Era muito mais generalizado, né? Tá bom, obrigada. Viver em oração, viver com regra, viver em privação o tempo todo, viver tendo que dar contas a um superior hierárquico que está no seu pé o dia inteiro, porque bem ou mal, o servo, ele está lá no campo, ele fica no campo o dia inteiro, cara. Ele não tem ninguém mandando nele, vocês entendem? Não tem ninguém pegando no pé. Não tem um capataz, um cara que tá... O cara vive ali, aí ele decide, por exemplo, ele tem que... Trabalhou lá uma parte do dia no campo, rendeu bem o trampo dele, ele decide que ele quer ir dar um rolê no bosque, que ele quer ficar um solzinho, ele pode fazer isso. O cara que está no monastério, mano,
24/7, o dia inteiro, gente em cima do cara, querendo saber o que ele faz, como ele faz, do jeito que ele faz, prestando atenção nas atitudes dele, prestando atenção no quanto ele come, porque senão ele está cometendo o pecado da gula. Ele demorou para levantar, ele está sendo preguiçoso. Ele deu uma olhadinha meio esquisita ali para um monge, está sendo dominado pelo... Então, é uma vida difícil, tá certo? Eu tenho certeza que muita gente ali na época preferia ser um pouco mais precário, mas ter muito mais liberdade dentro das possibilidades da época. Vocês estão entendendo que é uma liberdade muito distante da nossa, do que, enfim, viver essa vida dos monastérios, tá certo? Tá certo, obrigada. Uma pergunta muito boa também, que fez a gente passear um pouco pela mentalidade da Idade Média, que no fundo é o que o vestibular mais cobra, tá, gente? Então o vestibular está interessado mesmo nessas questões, tá certo? Ele quer muito mais da Idade Média, menos fato e mais que vocês saquem esse funcionamento da coisa toda, não é? Com o Carlos Magno, então, lá nos anos 800, o Papa ganha a possibilidade de coroar o Papa, e o rei também vai ter a função de espalhar e de manter o cristianismo, como a gente conversou sobre os francos, não é? A igreja, então, vejam, chegou a possuir mais de 1/3 da Europa Ocidental, então isso que a gente estava falando, não é? Pergunta muito boa que o Glaucio me fez, acho. Vejam, não é? A que ponto era habilidosa e era forte e era efetiva essa estratégia da igreja. Eles chegam a possuir quase 1/3 do território da Europa Ocidental. Num primeiro momento, eles não vão fazer guerra para isso, mas a igreja vai fazer guerra também, tá? Só que não é agora. A nossa próxima aula é justamente sobre esse processo das guerras santas, tá certo? Das guerras de cruzada, não é? Então, aqui são só trechinhos resumindo essas coisas que a gente falou, tá bom? Para quem quiser estudar, às vezes você está meio perdido, não lembra mais. Então, é isso, tá? Na próxima aula, então, eu vou enviar os slides para vocês, já mostro aqui. A gente vai falar, só para a gente encerrar, a nossa próxima aula, então, nós vamos conversar sobre as cruzadas, tá certo? Já aviso para vocês, eu, como aluna, tinha um problema muito grande, porque os meus professores falavam cruzadas, blá, 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 e não explicavam muito como é que era o processo histórico, porque não cai muito no vestibular. Eu tenho desespero disso, então eu vou explicar muito mais do que vocês precisam saber efetivamente para a prova, para vocês pegarem a lógica geral de funcionamento da coisa, tá bom? Eu vou mandar os slides, não se apavorem com o que tem de fato nesses slides, tá certo? Eu vou falar de dinastia dos Omíadas, dos Abássidas, dos Turco-Seljúcidas, da batalha de sei lá o quê, nada disso vocês vão saber, tá? Vocês vão precisar pegar só a tônica bem geralzona das cruzadas, tá certo? Mas é que eu não gosto de dar essa matéria, sem explicar um pouco de fato, porque senão eu acho que vocês deletam, tá? É a minha impressão, também era a minha impressão como aluno, tá certo? Então, eu vou encerrando por aqui, deixa eu sair aqui do... Quem que tá com a mão levantada, pode falar, fique à vontade. Professora, desculpa, antes de você terminar, é que eu comecei a fazer a tarefa e apareceu um termo aqui Ixi, tá cortando o áudio, David. Qual o termo? chamado comitatus. O que é isso? Comitatus. O comitatus é o nome do direito germânico, daquele direito de costumes. Não, na verdade não. Vamos lá. O comitatus, especificamente, ele faz parte disso que eu falei do direito romano, do direito romano não, do direito germânico, mas o comitatus é a instituição entre os germânicos, é a mais importante delas, por isso que eu associo diretamente ao direito, não é? Que faz com que você, quando você ganha a guerra, junto com um cara que é mais poderoso que você fique ligado por fidelidade a esse cara. É a base da relação de suzerania e vassalagem, tá? Tá. É uma instituição, então. É uma instituição jurídica, é uma regra, né? Então, por exemplo, a gente fez a guerra de novo, só que agora nós não somos duques feudais, tá certo? A gente está lá, e você é um bárbaro e eu sou outra bárbara aqui, né? A gente fez uma guerra juntos, tá certo? E aí você ganhou a guerra. Eu tenho um exército menor, então estava anexada a você, não é? Mas a gente estava junto nisso. Eu por comitatus, estou vinculado a você, tá certo? Eu tenho, por comitatus, direito de ganhar alguma terra ou alguma recompensa por ter participado da guerra junto com você, nisso que você ganhou, entende? Então, o comitatus é o nome dessa instituição que vincula esses reis guerreiros, né? Esses grandes guerreiros das regiões bárbaras, tá bom? Esse nome, pessoal, é o nome da região do norte da Europa, é uma instituição germânica.
Porque tem bárbaro de tudo quanto é lado, né? Essa especificamente é ali do norte do Império Romano. Tá certo? Beleza? Certo, obrigado, professora. Imagina mais alguma questão? Acho que não, então estou pressupondo que não. Então eu vou enviar os slides. As questões. As questões da semana passada, eu não lembro mais, eu vou checar aqui. Qualquer coisa eu mando para o WhatsApp para vocês quais precisam fazer. E estou mandando já o gabarito das questões de aula que eu não mandei também, tá bom? Então, pessoal, foi um prazer revê-los. Espero que vocês façam um bom simulado amanhã, acho que vocês têm simulado, né? E a gente se vê, então, na semana que vem, para dar o final fight aí na Idade Média, tá certo? Na semana que vem a gente termina isso aí e já se encaminha para o Renascimento, beleza? Até mais, então. Tenham uma boa quinta e a gente se vê. Tchau, professora. Obrigado. Obrigada eu, gente.